Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na tela da BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Boletim da Tarde aqui da BMC, hoje, quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Rapaz, esse ano tá passando rápido, a gente já tá no meio já quase praticamente. Que loucura, hein? Eu lembro, eu ainda tô parado no ano novo, mas quem não tá parado é o Ibovespa. O Ibovespa aí numa volatilidade maluca, né? Influenciado por fatores externos, internos e tudo mais, né? O nosso Ibovespa hoje aí no movimento meio de correção, após atingir ontem, né, no intraday, um recorde ali, né, dos 140 mil pontos, mais do que 140 mil pontos, e agora ele recua, né, desde a manhã de hoje ele recua operando ali em queda de quase 1%, indo para 138.500 pontos. Tá? O dólar comercial, por sua vez, também apresenta uma leve baixa, sendo negociado a 5,66. O que acontece, pessoal? No cenário externo, as preocupações fiscais nos Estados Unidos continuam a impactar os mercados globais, né? O rebaixamento da nota de crédito do país pela Moody's, inclusive no fim de semana, e as incertezas sobre as políticas fiscais aumentam os rendimentos dos títulos do Tesouro americano. E aí a gente sabe aquela nossa regrinha, né? Título de renda fixa mais atraente, aí renda variável menos atraente. Isso faz com que tudo mexa lá fora e também mexa aqui no Brasil, porque é tudo correlacionado, né? As bolsas, elas andam dessa maneira, né? A gente fica muito de olho no pessoal lá de fora. Em relação aos destaques corporativos, a Azul teve aí seu rating rebaixado pela S&P de CCC positivo para CCC negativo, com perspectiva negativa, inclusive, devido à significativa queima de caixa no primeiro trimestre, afetando sua liquidez. Vai lembrar, a Azul, inclusive, na Bolsa, cai mais de 70% esse ano, está um cenário muito complicado. O Marcos Saravani, inclusive, veio no meu programa na semana passada, lá no Closing, no nosso programa, né, nosso Closing, e falou que na situação que a Azul está, é como se fosse uma máquina de moer dinheiro, pessoal. Está complicada a situação em relação à dívida, né? Ela vai moendo esse dinheiro e aí é aquela coisa, é ficar com o alerta ligado em relação às ações de Azul, para esperar, ver os resultados. Isso não é opinião minha, isso é opinião dos especialistas que vêm aqui, principalmente sobre o setor aéreo. Falando ainda sobre o setor aéreo, a Gol, né? As ações da Gol registraram uma forte alta após a aprovação do seu plano de reestruturação pela Justiça dos Estados Unidos, lá o Chapter 11, né? Que prevê uma liquidez de 900 milhões de dólares e uma frota 100% operacional até o primeiro trimestre de 2026. A XP, por sua vez, aqui no Brasil, reportou um lucro líquido ajustado de 1 bilhão 240 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, uma alta de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que impulsionou as suas ações. Vale lembrar, XP aqui no Brasil, ela atua como BDR, porque ela está listada lá fora. Já o Nubank, também listado lá fora, né, anunciou a saída de Youssef Larek da presidência, com Davi Vélez, né, reassumindo o cargo, o que pode impactar a percepção dos investidores sobre a fintech, né? Será que está na crise? Será que não está? Será que está voltando ao comando? A gente vai ver como é que os investidores vão analisar tudo isso. Nos setores em destaque, pessoal, a gente tem o setor de frigoríficos apresentando um desempenho positivo, JBS subindo, Marfrig subindo, BRF subindo, mesmo após a confirmação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. E as perspectivas para esse mercado, aí o mercado segue atento às discussões fiscais dos Estados Unidos e também às reuniões do governo brasileiro sobre o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas que será divulgado amanhã. A volatilidade deve continuar com os investidores aí atentos a esses fatores internos e externos, tá certo? Bom, olha, e hoje, pessoal, eu tenho aqui a honra de receber o professor de economia lá da Universidade Mackenzie, Agostinho Celso Pascalíquio, que a primeira pergunta, inclusive, que eu vou fazer para ele é se eu pronunciei o sobrenome corretamente. Agostinho, você consegue me ouvir aí? Eu falei o sobrenome certo, é Pascalíquio mesmo? Perfeito, corretamente. Muito obrigado pela atenção. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Professor, vamos começar falando um pouco sobre esse cenário da economia global, né? Um cenário que faz alguns anos, inclusive, que a gente está no famoso incerteza. Incerteza fiscal de lá, incerteza fiscal de cá, Jerome Powell brigando com Donald Trump, aqui no Brasil o Banco Central tendo que ficar ali naquele equilíbrio de pratos. Então eu queria saber, senhor, o que hoje, na sua visão, importa para o investidor ficar de olho na macroeconomia? Como é que ele deve avaliar esse cenário macroeconômico para conseguir ali fazer seus investimentos e tudo mais, conseguir escapar desse cenário de incerteza que já está há um bom tempo já no radar? Boa pergunta. Muito obrigado. O que é importante é que, em primeiro lugar, é na calmaria que os fundamentos aparecem. E é o que está acontecendo. Nós estávamos sabendo que a Bolsa estava parado por diversos motivos, que não outros
que seria o valor das empresas, e finalmente, quer dizer, ontem batemos recorde, hoje a Bolsa voltou um pouco, mas está aí seguindo forte, tanto com dinheiro vindo de investidores internacionais, sejam domésticos ou sejam internacionais, mas os fundamentos estão surgindo. E o interessante é que, sem dúvida, como colocou, a questão da renda fixa continua atraente. Isso, às vezes, até desperta alguns comentários, como, por exemplo, do próprio presidente do Banco Central, que comentou que, puxa, uma taxa de empréstimo superior à taxa básica. É tudo uma questão de funding, ele sabe perfeitamente isso, mas é o que pode acontecer. Nesse momento é que os fundamentos aparecem. Então, nós sabemos que os últimos discursos das autoridades ligadas ao Banco Central, e aí inclui, claro, o próprio presidente do Banco Central, tanto atual quanto anterior, foram todos eles mornos e extremamente coloquiais, sem antecipar tendências futuras. É a questão de realmente desancorar as expectativas inflacionárias. Mas é interessante notar que, nesse ambiente, eles são extremamente mecanicistas. E agora, não, nós podemos falar de fundamentos. Então, uma pesquisa dada pelo Morgan Stanley, por exemplo, antecipando tendências futuras da Bolsa Brasileira, são fundamentos bem-vindos, são fundamentos importantes. Nós temos para discutir, entre outras coisas, qual a taxa de juros que pode ser qualificada como neutra, que permite aquele crescimento econômico e também o controle da inflação. Inicialmente, nós sabemos que está alta, mas nas palavras do Galípoli, vai ficar por muito tempo, e isso não causa nenhuma novidade para o mercado. Então, nós temos um ambiente em que os fundamentos é que são importantes. E nesses fundamentos, aqueles que você pontuou são os adequados. Hoje, a imprensa econômica toda está circulando exatamente em cima da questão Trump, em cima da questão Irã e o preço do petróleo, em cima do crescimento de renda, em cima do preço do ouro, Bitcoin, que estão em alta, mas têm fundamentos para estarem. E finalmente, esse menor aquecimento traz à tona os fundamentos que são essenciais para acompanhar de perto a economia nacional e mundial, é claro. Agora, professor, falando um pouco sobre essa situação dos Estados Unidos, que é uma situação que raramente os Estados Unidos são mais complexos que a gente, né? Mas dessa vez realmente parece que a situação ela degringola por lá, né? O Jerome Powell não consegue falar a mesma língua do Donald Trump e toda vez que a gente acompanha a Super Quarta, inclusive aqui, a gente acompanha toda a coletiva, ele parece cada vez menos afim de ouvir o Donald Trump, inclusive. Ele fala que pouco importa para ele se o Trump vai demiti-lo ou não amanhã, porque ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Esse rebaixamento da nota de crédito, né, da Moody's em relação aos Estados Unidos evidencia uma crise institucional nos Estados Unidos, da economia norte-americana, uma crise meio que sem precedentes já na economia desde 2008, ali, que a gente vê uma crise da bolha, e aí depois foi melhorando, veio a pandemia, desabou tudo e até agora ele não consegue voltar e vai gerando esse perigo para o investidor? Boa pergunta. Em primeiro lugar, o dólar não vai deixar de jeito nenhum de ser a moeda internacional. Ou seja, nós podemos sapatear um pouco em termos de fundamentos, que é o que está acontecendo. Nós temos uma paralisia institucional dado pelo congelamento das importações americanas em consequência de uma tarifação, uma política tarifária, uma guerra comercial que até o momento nos parece absurda, porque nós, inclusive, estamos aguardando o que pode acontecer, mas aí os fundamentos prevalecem e realmente deve ser rebaixada o rating de crédito dos Estados Unidos. Isso é interessante porque é a primeira vez que você rebaixa uma moeda
internacional, nós sabendo que o risco zero do mundo seria os Estados Unidos. Isso dá chance e dará chance para outros países, inclusive o Brasil. O Brasil está numa situação extremamente confortável agora, nesse momento. Nós temos uma boa safra de soja vindo aí, apesar da questão da gripe aviária, nós vamos ter provavelmente uma redução no preço da carne de frango no mercado interno. Isso vai ser muito bom para a inflação. Então, o Brasil tem realmente bons fundamentos. Os Estados Unidos têm que amargar aquilo que plantou. O que eu imagino que ninguém esperava é que o jogo fosse duro da China com relação aos Estados Unidos. E aí é interessante, pode ser que a economia chinesa, os economistas chineses tenham tido muito mais e tenham sido muito mais criteriosos do que Trump para estabelecer essa guerra comercial. E isso gerou um impasse. E é um impasse que precisa sair da própria palavra de Trump para dizer: bom, chega, até onde nós vamos? Enquanto ficar essa indecisão, essa indefinição, realmente os Estados Unidos correm o risco de manter esse rating de crédito por mais alguns meses. A questão tarifária para os Estados Unidos é complicada, a questão da inflação é complicada e realmente mereceram o rebaixamento de crédito. Duas instabilidades fortes, política e econômica. O rating não perdoa duas estabilidades destas. Pois é. Professor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Flash News. Volte mais vezes, que foi um papo muito bacana. É sempre bom receber professores aqui, porque é um outro tipo de visão da economia. Então, volte mais vezes, tá certo? Fico à disposição. Muito obrigado. Até logo. Valeu, professor Agostinho lá do Mackenzie com a gente na tarde desta nossa quarta-feira aqui de Flash News. Bom, pessoal, reforçando o convite, 4h30 da tarde estaremos juntos aonde? No nosso closing aqui da BMC News, com o fechamento do mercado financeiro ao vivo, comigo aqui e também com nossos entrevistados. Com quem será que vai ser entrevistado? Vocês mandem aí nos comentários. Lembrando que o Leandrão Martins, meu fiel escudeiro, está de férias. Ele volta apenas em junho. Mas eu não deixo vocês na mão. Estaremos juntos aqui para acompanharmos todos os mercados, movimentos aí, né? Para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Vamos embora. E 4h30 da tarde, é isso aí. Então no chat ao vivo vocês mandam nossas mensagens no YouTube. E nas redes sociais, @bmc.news em todos os lados, tá bom? Espero vocês no close e até mais. Tchau, tchau!